Eu conheço Terezinha, Piauí, Alexandre. Mas vamos lá, vamos começar, deixa de enrolação. Vamos começar aqui porque o tema de hoje, gente, é um tema que eu chamo do Olimpo da sustentabilidade. O Olimpo da sustentabilidade, que é doação. É o que todos nós sonhamos diariamente, de conseguir construir um modelo de sustentabilidade baseado em doações, né, de pessoas ou de empresas, e que quase que como num passe de mágica, né, a gente conseguisse estar recebendo recurso financeiro, né, num fluxo, num volume que nossos problemas financeiros se resolveriam por si só. A gente ia focar toda a nossa energia, ia focar toda a nossa força de trabalho no que a gente gosta, que é gerar impacto, que é fazer o bem. E o dinheiro, o recurso financeiro que é necessário, né, a gente vai estar recebendo por pessoas que têm essa sensibilidade e têm condição de doar. Então, eu chamo do Olimpo da sustentabilidade, porque, para mim, esse modelo, ele, não vou dizer que ele é inatingível, tá? Eu acho que hoje já existem evoluções desse modelo, nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje, mas o importante aqui é deixar claro que se no mundo ideal as pessoas que têm solidariedade, têm sensibilidade, têm empatia, deveriam estar ajudando o próximo, doando, deveriam estar mais sensíveis para a sua causa, né? A gente às vezes fica muito magoado, fica achando um absurdo, né? Como que as pessoas não têm, brasileiro não tem essa cultura de doação. Será? Então, na prática, eu acho que eu chamo do Olimpo porque é algo meio inatingível, ou pouco sustentável no longo prazo. Não quero dizer que não existe, não quero dizer que é impossível, não é nada disso. Mas imagina que você vai hoje, né? A gente está numa fase que a gente fica muito no terra da imaginação, né? Porque a gente não pode ou não deveria sair. Então imagina se você fosse hoje jantar com a sua esposa, com o seu marido, ou seu companheiro, ou com um amigo, uma amiga. Você sair para jantar num restaurante chique, um restaurante, né? Um restaurante top. E aí você começa com uma entrada, com um couvert. Depois você tem o prato principal e lá no final você tem a sobremesa. Então, assim, para mim, hoje, falando de campo de batalha, de quem está há 20 anos nesse mercado, eu sei que tem muita gente aí com menos tempo do que eu, ou com mais tempo do que eu, com outras experiências muito interessantes, muito valiosas. Eu sempre quero deixar muito claro aqui que eu estou compartilhando a minha experiência, mas é a minha, tá? E aqui o legal é a gente ter essa troca, tá bom? Então a questão básica aí qual é? A questão básica e fundamental é que nesse processo, nesse jantar, melhor dizendo, né, a doação é aquela sobremesa maravilhosa. Aquela sobremesa que você vai ficar lembrando dela por dias. Mas dificilmente ela vai ser o prato principal. Dificilmente vai ser ela que vai manter a sua instituição pelos próximos 10 anos. Eu espero, daqui a algum tempo, estou trabalhando, testando isso, vou falar sobre isso também, testando alguns modelos, usando técnicas de funis, usando rede social, enfim, estou testando várias coisas e espero, daqui a algum tempo, ter queimando a minha língua, tá? Mas eu queria começar desconstruindo um mito que para mim não é coerente, não é plausível, que é a história que o brasileiro não tem cultura de doação. E normalmente quando falam isso, comparam com o americano, comparam com o europeu. Bem, primeiro vamos fazer aqui, vamos ser justos, vamos ser honestos. Comparar o brasileiro médio com um alemão médio, com um francês médio, com um americano médio,
é brincadeira, né? A gente não tem hoje o poder aquisitivo, a condição, a escolaridade, a cultura, o povo brasileiro, né? Carece de muita coisa, mas não de solidariedade, não de pensar no próximo. E a gente vê isso muito claramente nos momentos de crise, nos momentos de dor, como eu falei sobre campanhas sociais no último vídeo. Quem assistiu a última live da terça-feira que eu falei de campanhas sociais? Fala para mim aqui quem assistiu. E se fez sentido o que eu falei lá na live de terça-feira, que vai ajudar para a gente construir a lógica da live de hoje. Eu sei que tem um delay aqui na hora que eu falo, na hora que vocês escutam e tudo mais, mas o importante aqui, gente, é o seguinte: uma prova viva que o brasileiro, ele é um povo, a gente é latino, né? A gente tem esse sangue quente, a gente gosta de gente, a gente gosta de se tocar, de se abraçar, e por isso tudo que realmente a gente corre mais risco nesse momento de pandemia. Mas o brasileiro, na sua média, ele é solidário, tá? Ele é muito solidário. E ele não é que não tem uma cultura de doação, mas porque muitas das vezes as instituições não têm clareza dos elementos, de que forma que você monta um modelo, um processo para você conseguir as doações. Eu vou te dar alguns exemplos só para que isso fique mais claro. E aí depois eu vou falar do que eu chamo do tripé da doação. Quais são os 3 elementos essenciais para que você consiga, né, de alguma forma, alavancar as doações para a sua instituição. Tá? Quando eu chamo do Olimpo, é porque não é simples e não é fácil. Eu vou te explicar melhor por quê. Então, voltando aqui, eu quero deixar claro que, por exemplo, né, dar 2 exemplos aqui que eu acho que vai fazer bastante sentido. O brasileiro, ele tem uma cultura de doação que está muito, vamos dizer assim, está muito enraizado com a nossa crença religiosa, com a nossa cultura religiosa, com as correntes religiosas, independente qual seja, tá? Então, assim, as igrejas, seja as evangélicas, seja a católica, a espírita, não importa a corrente, tem como, assim, base de sustentação, né, o processo de doação, de arrecadar doações dos fiéis. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. O padre ou o pastor não cobra ingresso na hora que você chega na missa ou no culto. Ele não cobra ingresso para você poder entrar. O padre ou o pastor, primeiro, entrega muito valor para os fiéis, para depois pedir a doação. Pensa comigo rapidinho. A missa ou o culto é um evento. As pessoas se arrumam para ir. Nesse evento, você tem música, você tem uma palavra, você tem uma palestra, você tem, né? Você tem aconselhamento espiritual, você tem pertencimento, você tem um sentido de comunidade. E depois que o padre ou o pastor entrega tudo isso, ele pede a doação. Ele não pede antes, ele pede depois, quando você já é grato. Porque, gente, vamos deixar mais uma coisa clara. Doação, raiz, estrito senso, é o ato de alguém dar dinheiro, recurso, algum tipo de recurso, pode ser material, pode ser financeiro, para a sua instituição, sem querer nada em troca. Está doando, não é isso? Não é verdade? Agora, imagina só, se o padre ou o pastor, se o modelo da missa ou do culto fosse baseado em vender ingresso como se você estivesse indo para um show, para uma festa,
Era um processo completamente diferente. É sério. Mas por que é tão poderoso? Porque aí agora eu entro no tripé. Porque a igreja, ela tem o que eu chamo do tripé dos modelos de sustentabilidade, em especial da doação. Primeiro, você precisa de alguma forma, para você conseguir que a pessoa doe para a sua instituição, você precisa afetar essa pessoa de alguma forma. Você tem que sensibilizar ela. Você tem que botar o dedo na ferida ou num gatilho emocional que ela tenha, para que ela realmente, né, ela vai doar na emoção, ela não doa na razão. É aquela história de você parar o carro no semáforo e vir uma criança mal vestida bater no vidro e pedir dinheiro. E aí você, naquele momento, você doa porque você tem pena. E você tem pena, você está sensibilizado, por quê? Porque tem o gatilho da emoção. Porque as pessoas ficam emocionadas com aquela cena. E se fosse um filho teu? Se fosse uma situação que você estivesse vivendo? Então, na prática, o primeiro elemento, o primeiro pé desse tripé, que eu chamo, é o pé de afetar, de sensibilizar, de emocionar. Tá? E eu dei o exemplo lá na questão lá da última live, né, que eu falei sobre as campanhas, falei lá da história, lembrei da história do Luciano Huck, como que o programa dele ganhou outra escala quando ele, que é especialista em contar história, começou a contar essas histórias de brasileiros e brasileiras em situações as mais diversas possíveis. Então esse é o primeiro pé do tripé. Se você não emocionar, não sensibilizar, não afetar o seu doador em potencial, ele não vai doar. Porque não é um processo racional, é um processo emocional. O segundo pé desse tripé é confiança. E aí que é uma questão difícil de você realmente construir, que demora tempo para as pessoas confiarem na sua instituição, no trabalho que você faz. Porque a confiança vem muito com o dia a dia, com a comunicação, que a gente tem falado tanto nessa jornada para a sustentabilidade, a importância de uma comunicação assertiva, de você dar prova. E aí vem junto, né, nesse mesmo pé, a questão da transparência. Percebe só, mesmo na igreja, o pastor pede um recurso financeiro para fazer alguma reforma na igreja, consertar o ar-condicionado, ou o som da igreja está muito ruim, o padre pede um apoio. Enfim, qualquer coisa que peça, eles depois têm um cuidado de prestar contas. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, existe essa necessidade natural de você prestar contas. Então percebe só, a doação, na minha opinião, que tem chance de ganhar escala e ser perene, é quando existe uma troca. E essa troca, às vezes, é algo não é, às vezes, algo material. O que você recebe quando você sai da missa, você sai do culto? Você se sai dali sentindo bem, sentindo melhor. Você sai dali sentindo que tem uma harmonia melhor na sua família. Te fez bem ir lá. Então, esse senso de gratidão que faz as pessoas doarem. Então, o primeiro pé é o pé de afetar, de sensibilizar. O segundo pé é o pé da credibilidade, da confiança, da transparência. A gente vive hoje um Brasil que o que mais tem é desconfiança. E, infelizmente, nos últimos anos, o terceiro setor todo foi sugado para essa questão política e, de repente, parece que a gente virou tudo organização criminosa. O que eu não concordo, não visto a carapuça e não admito. Se alguém aí tem alguma culpa no cartório, não sou eu.
Então, não coloca essa pecha em mim que não vai colar. Então, acho que a questão da transparência hoje é central. E aí eu vou dar um exemplo com relação à transparência. Todo mundo já ouviu falar num dos eventos que acontece, que gera o maior volume de arrecadação, são milhões e milhões de reais que são arrecadados num dia, 2 dias, sei lá, que é o Criança Esperança da Globo. Todo mundo aí já ouviu falar? Diz aí sim para mim, no comentário. Eu imagino que todo mundo já ouviu falar. Imagino que alguém aí já tentou se habilitar, já conseguiu ser habilitado, né, para receber o recurso da Unesco, da Criança Esperança. Entendeu? Me dá esse feedback aí. Quem que já tentou participar do programa Criança Esperança como instituição sem fins lucrativos para receber recurso financeiro? Porque aqui, gente, o ponto central aqui, e no final eu vou responder perguntas aqui para todo mundo, tá? A questão da Criança Esperança, que a gente às vezes passa desapercebido, é que para eles conseguirem aquele volume de doação, primeiro eles fazem um grande evento. Você tem vários shows que são, né, vários artistas que vai, né, cantar, fazer apresentações, tem muito discurso, tem muita fala de celebridades incentivando. E sabe o que eles entregam de valor que passa quase desapercebido, não sei se vocês já perceberam? É o fato de, muitas das vezes, você ter um processo de participação que eles colocam, a Globo coloca um monte de celebridade, de artista para atender o telefone, para poder receber a sua ligação e te agradecer pela doação. Olha como isso é poderoso. Se você né, gosta, tem gente que é apaixonado por celebridade, por artistas e tudo mais, e aí você tem a possibilidade de falar com um artista, já vale os R$10 que vai doar. Então você tem todo esse processo e eles fazem um monte de... Olha só como é que a Globo faz. Eles fazem um monte de vídeo, um monte de pequenos vídeos, onde eles divulgam, mostram, melhor dizendo, as instituições que já receberam o recurso que fizeram. Isso nada mais é do que provar, fazer uma prestação de contas, né, daquela instituição que está atendendo crianças, idosos, não, idosos não, porque é Criança Esperança, pessoa com deficiência, enfim. Então, na prática, gente, é a mesma estrutura, é o mesmo tripé. Eu falei de dois, né? Falei que tem que afetar e tem que ter transparência. E sabe o que é o terceiro? Tem que ser fácil. Tem que ser simples. É a ideia da passar sacolinho, ofertório. Se você quer que a pessoa doe, mas a pessoa vai ter que ir na casa lotérica, no banco, ou mesmo entrar no Bankline para doar, complicou. Aí já deu ruim. Porque eu posso fazer isso uma vez se eu fiquei muito sensibilizado. Agora não adianta me mandar outra campanha, aí eu falar, eu vou ter que entrar de novo, pagar esse boleto. Ah, não. Aí pede para outro que eu já ajudei. Agora hoje, gente, a gente tem à nossa disposição ferramentas que estão facilitando esse processo, graças a Deus, que você pode fazer pagamento recorrente. A pessoa pode, se ela quiser, doar de forma recorrente. Eu doei para uma instituição, não vou falar o nome, tá? Mas eu doei por mais de 10 anos para uma instituição que eu gostava do trabalho, que eu tinha uma boa referência. Mas sabe o que me motivou a doar? Porque a doação era feita pela minha conta de luz na época. Eu confirmei que eu queria ajudar, queria doar. Era um valor, tipo assim, quando o valor é pequeno, olha só, quando o valor é pequeno e a instituição faz o trabalho sério, tá? A pessoa doa porque ela se sente bem que está ajudando e não vai pesar no orçamento. É R$10, é R$20,
para cada um esse valor vai ser diferente. Mas o ponto fundamental é o seguinte: se eu tivesse que todo mês pagar um boleto daquela instituição para poder fazer a doação, eu já ia pagar uma vez, duas vezes, a terceira vez falar aqui, pede ajuda para outro, porque eu já ajudei. Agora, se vem na conta de luz, se vem debitado no cartão, uma coisa desse tipo, e você constrói uma relação de credibilidade, se você presta contas ao doador, você mostra, entendeu? Você tem uma instituição que trabalha com criança, e aí você faz um videozinho de uma criança agradecendo, bota lá, manda o vídeo para o doador, e a criança fala, ô seu José, eu estou vindo aqui, meu nome é fulano de tal, eu tenho 8 anos, eu queria vir aqui te agradecer, porque graças à sua ajuda, eu hoje aqui estou tendo a minha aula de futebol, estou tendo minha aula de balé, estou tendo minha aula, entendeu? Meu reforço escolar, estou tendo, entendeu? Obrigado, tá? Muito obrigado. Pô, cara, isso já ajuda muito. Mas mais uma vez eu falo, gente, naquele jantar chique que eu falei, né? Hoje a gente só imaginar o jantar chique no restaurante, a doação hoje acaba sendo um modelo que combina mais com a sobremesa que você vai lembrar no futuro do que propriamente com o jantar principal. Porque é muito difícil ter uma relação dessa de longo prazo, a não ser que tenha uma troca. A não ser que a pessoa que está doando... Tem um sinal? Para mim, no chat. Como é que está aí? Vocês estão me vendo? Desiste não que eu estou aqui, eu vou continuar. Fala aí no chat se melhorou, se não melhorou. Porque o sinal está variando muito aqui. Não sei se é um problema na rede aqui, se é porque está chovendo. O tempo está meio ruim. Mas diz para mim aí se voltou o sinal, por favor. Ah, que bom que voltou. Vamos lá, gente. Então vamos lá. O que eu queria deixar hoje aqui de dica, de informação, queria deixar aqui primeiro, só para deixar claro, a minha especialidade não é sistema de doação. Já participei, já trabalhei, mas nunca foi o modelo que pagou o almoço. Nunca foi o modelo que era a refeição principal, tá? Então, a refeição principal eu continuo batendo na tecla. Prestação de serviço de impacto social. Agora, até você conseguir montar essa história por exemplo, né, do programa Jovem Aprendiz, programa de estágio ou qualquer outro caminho de prestação de serviço de impacto social, você precisa sobreviver até lá. Você precisa ter uma fonte de renda, de receita. E aí vale tudo que seja honesto, não é verdade? Tudo que seja correto. E uma das formas é a questão da doação. Eu devo, mês que vem, em junho, testar um modelo que a gente está idealizando, está lapidando, que é um modelo de funil de doação, mas é um modelo que eu aprendi com uma instituição americana, entendeu? E que, na verdade, é difícil, é meio complexo eu explicar aqui agora, ficar um pouco confuso. Mas depois que eu vou testar alguns modelos, eu vou voltar aqui para compartilhar com vocês aqui nas lives que eu faço, no programa Instituição Aprendiz, porque, no fundo, o que a gente precisa, gente, é um modelo de sustentabilidade híbrido, tá? É a história de ter a entrada, a refeição e no final você ter a sobremesa. Então, assim, não é ficar dependendo só de um programa. Eu também não quero ficar só dependendo de um programa. Mas eu sei que esse programa hoje mantém a instituição já há 13 anos. Esse programa que a gente utiliza aqui, esse modelo que a gente tem, já mantém há 13 anos. Ok? Então, se mantém há 13 anos, eu vou estar sempre reforçando ele. Não quer dizer que eu vou botar todos os ovos na mesma cesta. Então, eu acho sim que o modelo de doação ele tem alguns caminhos que a gente precisa evoluir e melhorar.
tem formas melhores e piores, e aqui eu estou tentando só dar clareza naquilo que eu já sei, o que eu já testei, o que já funcionou, e o que eu vejo funcionar. O caso das igrejas, para mim, é simbólico, é emblemático. Agora, cada caso é um caso, entendeu? Então, eu estava vendo aqui perguntas da Terezinha, por exemplo, né, que ela falou assim, peraí, deixa eu subir aqui, ainda, Alexandre, eles têm tudo na mão, tem os artistas, famosos, mídia, e nós oferecemos o quê? Terezinha, ih, caramba, caiu de novo, parece que caiu de novo. Não. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. O que eu queria deixar claro aqui é o seguinte, eu vou dar alguns exemplos, tá? Vou dar 2 exemplos. A gente tem, por exemplo, aqui em Macaé, uma instituição que eu estou, de alguma forma, querendo ajudar, ajudo e quero ajudar mais, que é uma instituição que trabalha com crianças e jovens com deficiência física. Faz um trabalho belíssimo, uma instituição muito séria. E aí, a minha proposta para eles é eles criarem uma comunidade. Alguém aqui trabalha com pessoa com deficiência? Crianças, idosos? Trabalha com pessoas com deficiência? Se trabalha, me diz aqui. O ponto fundamental é o seguinte, eu vou dar um exemplo para poder tentar clarear, tá, Terezinha? Não sei se é o exemplo que vai mais encaixar com a sua situação, mas aí cada instituição vai ter que pegar os fundamentos e do fundamento tentar imaginar e trazer para a sua realidade. Então eu vou dar um exemplo. No caso dessa instituição, a gente está propondo a eles o quê? Estou ainda numa conversa muito preliminar, mas a ideia é mais ou menos a seguinte. Eu acredito que uma instituição que trabalha com pessoa com deficiência pode criar pela internet um processo de conseguir apoio e doações muito forte, se criar comunidade. A minha questão para vocês é o seguinte, quantas famílias, eu não sei a resposta, tá? Vou jogar a pergunta. Quantas famílias hoje no Brasil têm algum membro especial, alguma pessoa com deficiência na família? E o quanto é desafiador para essa família, né, manter a harmonia da família, né? Quanto que é desafiador para uma mãe que tem um filho com autismo ou com, enfim, com uma deficiência mental, conseguir integrar essa criança na própria família, integrar essa criança na escola, na sociedade, e quanto apoio, quanto acolhimento essa mãe não precisa, quanto que essa mãe não precisa ter um espaço que oriente ela, né? Que você tenha uma instituição que tenha profissionais, né? Fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, que já trabalham na instituição, que podem gravar vídeos passando orientações, dicas. A minha filha autista menstruou pela primeira vez e eu não estou sabendo lidar com isso. Como é que eu faço? Então, assim, se você consegue oferecer algo em troca para pedir a doação, esse processo fica muito mais poderoso. Entendeu? Então, gente, é mais ou menos isso que eu estou passando aqui. Alexandre Ferreira, meu xará, né? Você vende curso? Alexandre, eu vou te responder de uma forma da seguinte forma, não é que eu não vendo curso. A gente construiu, está construindo, né? Tem vários alunos e vários membros aqui que podem responder por mim. A gente está criando uma comunidade, a gente está criando a Rede Nacional de Aprendizagem e a gente tem um programa.
Não trabalho com curso para pedir doações, não. Tá? A gente trabalha com um programa de aprendizagem, é o que eu falei lá no início. Alexandre, a minha dica para você é o seguinte: essa é a 8ª live da Jornada para a Sustentabilidade Financeira. Tá? E aí eu sugiro que você vá lá no nosso canal, esse canal que você está aí, do YouTube, e quando você puder, assiste aí. São 8 lives, que aí você começar a assistir da primeira live, de repente vai fazer mais sentido. Tá? Gente, desculpa aí o sinal da internet, toda hora caindo. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo, que tenha sido interessante para todo mundo. Tá? Perdão aí pelas falhas tecnológicas, mas fazer o quê, né? Quem for aluno do programa Instituição Aprendiz, a gente tem aula agora, 5 horas. Então vou ter que terminar essa live. Agradeço a todo mundo que está aqui pela participação, pelas opiniões, pelas perguntas. Agradeço muito a participação de todo mundo. Terça-feira que vem, às 4 horas, toda terça e quinta, às 4 horas da tarde, a gente faz uma live aqui nesse canal que eu chamei de Jornada para a Sustentabilidade Financeira. Não, o terceiro tripé, Terezinha, é ser fácil. Eu falei. O primeiro é afetar. Vou fazer a revisão aqui rápida, gente. O primeiro é afetar, sensibilizar, emocionar. O segundo é a questão da credibilidade, da confiança, da transparência. E o terceiro pé do tripé é que tem que ser um processo fácil, simples. Doar tem que ser algo muito simples, senão a coisa não rola, não tem futuro. Então eu dei o exemplo do débito que vinha na minha conta de luz. Hoje você pode fazer o processo de doação pelo